Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Exceeders, que mostra tudo sobre edição de fotos profissional. Eu sou Alex Vink, artista visual, e hoje vamos mostrar como remover fios de cabelo do rosto. Perfeito, então vamos lá? Vamos ao nosso tutorial para remover fios de cabelo do rosto. Vamos abrir a nossa imagem. Está por aqui. Muito bem, esta imagem é da Julia David. Vamos abrir aqui no Photoshop. Clicando, arrastando a imagem para o ícone. E agora temos a nossa imagem aqui, já no nosso Camera Raw, para converter a imagem e passar para o Photoshop. Aqui, basicamente, a imagem já está no seu tamanho original e vamos abrir aqui nas configurações básicas da imagem, sem ajustes no Camera Raw. Para esse exercício, o que nos interessa é a estrutura, é remover esses fios de cabelo do rosto. Aqui não levamos em consideração a questão estética propriamente, se vale a pena deixar os fios de cabelo, se são bonitos, se são feios. Aqui basicamente colocamos a imagem, esta imagem com fios, para o exercício de remoção. E vamos em frente com essa tarefa para ver os detalhes técnicos para este desafio. Bom, olhando a imagem aqui, até eu vou colocar um Levels, aqui um ajustezinho básico, só para a gente ter a imagem mais clara. Já com uma configuração interessante, poderia pegar nesse pontinho aqui já de iluminação. E aqui nas baixas luzes, no caso a gente viu as altas luzes, nas baixas nem faremos muita coisa, deixaremos aqui no padrão mesmo. É só para realmente termos uma imagem mais agradável para podermos trabalhar. Para começar a imagem, vamos avaliar pressionando F. E aqui vendo a imagem em tela cheia, com mais espaço em tela para poder trabalhar mais à vontade. O fio, a gente até tem o fio passando desde a parte inferior aqui da imagem, que ele tem um certo desfoque, assim como os lábios, essa área. Aqui o nariz hoje está bem desfocado e ele começa a ter certa nitidez aqui perto dos olhos e da testa. Aqui temos uma área bem nítida, alguns fios um pouco mais desfocados, mas teremos aí um grande desafio pela frente. Esse não é um tutorial rápido, porque tem vários desafios para deixar a imagem aqui, o rosto perfeito, sem os fios. Então vamos começar. Para esses ajustes aqui, eu poderia bem pegar ali o Clone Stamp ou o Healing Brush e já começar um trabalho de retoque. Mas eu possivelmente alteraria um pouco da estrutura dessa imagem. O que, tudo bem, digamos que eu abrisse aqui uma nova camada, uma nova layer, e começasse um trabalho com o Clone Stamp. Basicamente eu deveria pegar aqui uma amostrinha que está próxima, aqui pressionando Option, eu pego uma amostra que está próxima, e agora eu clico em cima da área que eu quero clonar e faço isso. Agora tem um detalhe importante. Aqui, Sample, tem Current Layer. Eu vou colocar Current and Below. Por quê? Porque ele vai pegar informações da layer que eu estou, que é essa Layer 1, que a gente acabou de criar, e também informações da base da imagem original. Porque se eu deixar só aqui como Current Layer, ele vai pegar informações de nada, aqui de zero, não tem nada, não tem pixel, não tem nada nessa imagem, e vai querer clonar e não vai acontecer nada. Então, eu coloco Current and Below, porque ele pega o layer corrente e o de baixo. Aqui, então, clicando com Option, eu pego a amostra mais próxima, aqui da área mais próxima, aqui no caso dos lábios, do lábio superior, e eu vou clicar e começar a pintar, aqui a clonar essa área. Eu poderia bem remover
esse cabelo dessa forma. Por outro lado, eu não vou adotar essa abordagem para esse caso em particular. Vamos voltar aqui com Window e History. Eu posso voltar aqui, vou tirar esse clone stamp que eu fiz, deixar aqui como estava originalmente. O que a gente pode fazer nesse caso? Talvez tenha um certo preciosismo aí no retoque nesse caso, mas vale como um exercício. Aqui não visamos a forma mais rápida, mas seria interessante mostrar possibilidades para você depois adotar o caminho que lhe convém, mas já sabendo das abordagens possíveis. Aqui o que eu fiz? Eu criei uma nova camada, uma camada com uma curva, que é uma camada de ajuste, e tem aqui Curves, né? Então já abriu aqui a curva. E eu simplesmente no Properties, aqui no caso Properties, se não aparecer, não estiver aqui presente esse display aqui do Properties, basta vir em Window e olhar aqui embaixo onde a gente tem Properties e o display aparece. E o que eu fiz? Peguei um pontinho, só cliquei na curva, subi um pouquinho, tá vendo? Para clarear. Então a curva um pouquinho, com um ajuste um pouquinho mais claro, aqui uma área mais clara, né? Um efeito. E o que a gente tem? Agora eu vou pressionar Command A para selecionar toda a imagem. Agora eu vou dar Command 0 para visualizar a imagem inteira na tela. Se eu pressiono Command D, eu tenho aqui a de seleção da imagem. E se eu aperto Command A, volta a selecionar. No caso, por que eu selecionei? Porque agora eu vou pegar nesse quadradinho aqui de baixo, eu quero fazer com que essa máscara de cima ela fique preta. Vou explicar por quê. Primeiro, nessas setinhas eu vou inverter aqui esses quadrinhos para colocar o preto para baixo, porque aqui é o foreground, esse branco, e aqui embaixo é o background. Então, clicando aqui já nessa layer da camada de ajuste e já com essa imagem selecionada, onde pressionamos Command A, eu vou colocar agora um Delete. E realmente o que aconteceu com essa curva mais clara? O efeito basicamente sumiu. Por quê? Agora eu tenho uma máscara que cobre todo o efeito, toda essa camada, que é essa área preta. Se eu fizer o inverso, eu vou colocar aqui o quadrinho branco como background e deletar de novo aqui. Então o efeito da curva mais clara aparece. Eu vou apertar aqui, pressionar Command Z para voltar realmente para não ter o efeito da curva sobre a imagem. E aqui agora, nessa área, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Eraser Tool e pressionando Ctrl no teclado e clicando na imagem, eu tenho já esse displayzinho aqui que aparece o tamanho do brush. Então eu vou colocar aqui 6, escolhendo 6, tá tudo certinho. E aí eu poderia começar a pintar, mas ele vai me dar uma pintura aqui de 100%, que é muito bruta. Então o que eu faço? Aqui o Flow é 100%, o Opacity, eu coloco aqui em apenas 10%. Ou próximo disso, não precisa ser exatamente 10%. Então aqui, se a gente quiser pratificar, também com a ferramentinha, com a borracha, né, no caso a Eraser Tool selecionada, a gente pode também selecionar as porcentagens no teclado. Aqui eu pressionei 2, já mudou para 20%. Se eu pressionar 7, por exemplo, foi para 70%. 0 é 100%. Então, ou seja, 1 é 10%, vai até 9, que é 90%, e depois tem o 0, que é 100% no teclado. É bem prático quando você está num ritmo de retouching, está num trabalho ritmado, fica muito prático esse atalho, então vale a pena anotar. E por que fizemos isso tudo? Aqui, na verdade, essa é a porcentagem, a opacidade da borracha. Então eu vou colocar em 10% para a gente fazer o quê? Começar a pintar essa máscara que nós temos em cima da imagem para que aquela curva mais clara apareça.
Eu vou colocar só aqui em 100% a opacidade agora, aqui em cima, para que a gente tenha o efeito, para que você possa ver o que acontece. Olha aqui, é um efeito duro, mas que clareia a imagem. Se eu pressionar aqui Shift e clicar em cima da máscara, é como se a máscara não existisse. Ele aparecesse X anulando a máscara e aparecendo o efeito do que? Da curva que a gente aplicou, mais clara. Então eu vou voltar aqui, só dar um clique na máscara e aqui temos o que? Uma pintura bem tosca aqui, com a nossa borrachinha e 100%, ou seja, vazou a máscara totalmente, incidindo na imagem nesta área aqui. Aqui eu estou apertando Option, pressionando Option, só para ver com a máscara, só a máscara preta, e aqui sem a máscara. Então eu pressiono Option, clico na máscara, ela aparece a máscara preta, e aqui voltando, mais uma vez clicando, aparece a imagem de novo. Vou pressionar Command 0 para voltar a imagem em tela cheia, ela já está com essa seleção total, e aí vou aqui mudar o preto e delete de novo para a gente ter a máscara sobre tudo. Voltando aqui à nossa imagem e a borracha, então agora em 10%, que pode ser até um pouco demais, eu posso diminuir essa porcentagem ainda manualmente, mas eu posso começar a pintar aqui essa área. Aqui veja que é importante, no caso da borracha, eu preciso estar com o preto como foreground para que a borracha faça efeito. Aqui vai começar a aparecer muito sutilmente o efeito da borracha sobre essa área que eu estou pintando. Eu vou pressionar aqui Ctrl e um clique na imagem para poder ajustar o pincel para 3. E aqui vamos continuar pintando essa área mais escura do cabelo. Então a gente vai clareando, e ainda esse ajuste não será suficiente, esse é só um início, só para a gente começar a estudar. Porque é possível que ele fique um pouco esbranquiçado, não fique com a saturação necessária, a saturação da imagem, e que isso a gente já vai mudar já vai corrigir. Então com essa técnica você consegue apagar o fio e manter a estrutura que está por baixo, a estrutura da imagem do rosto original. E aí esse fio vai sumindo e a estrutura vai ficando, porque a gente basicamente está mudando só aí no caso o brilho da imagem, né? Seria no caso a curva, eu estou clareando essas áreas que estão sendo pintadas. É claro que isso aqui seria algo extremamente preciosista para realmente não mudar, ou no caso mudar o mínimo da estrutura da imagem e preservando todos os detalhes. Aqui obviamente a abordagem mais prática seria pegar essa layer de cima, o Clone Stamp, se você quiser a tecla de atalho é S, né, ou posso simplesmente clicar no Clone Stamp, olhar aqui, está em opacidade 100%, e aqui Current and Below, para pegar essa camada de ajuste mais a informação de baixo. Aí com Option, pressionado, clica na amostrinha ao lado da área que você quer clonar, e aí em seguida você solta o Option, né? Tira o dedo do Option e começa a clonar essa área. Só que isso não é suficiente, você faz sucessivas vezes esse comando. Então a repetição é essa, você clica em Option, pega a amostra, clicando na imagem, e depois você solta o Option e pinta, clona onde você quer. É claro que aí, quando você faz de modo mais automatizado, fica muito melhor. E você cria um ritmo para a imagem, que isso fica muito producente. Eu vou voltar aqui, sem o Clone Stamp, porque explicando é um pouco difícil você explicar e fazer com precisão essa tarefa. Eu vou fazer um pouquinho aqui para mostrar, e muitas vezes também você pode não ter o pincel a 100%. Aqui uma coisa importante, eu já tinha colocado essa curva
aqui sobreposta. Então está atrapalhando um pouquinho nesse exemplo para a gente começar a clonar a partir dessa área. Ele está dando um resultado um pouquinho equivocado aqui. Eu vou voltar de novo. E aqui vamos até eliminar essa curva aqui a princípio. Tá? Foi só um modelo para ver aqui como é que poderia eliminar essa área. Eu vou deixar só ela desclicada. Tá vendo? Aqui ó, o antes, aqui ó, o antes, né? E agora o depois. Sumiu. Ainda tem um pouquinho de trabalho aqui para a gente ir sumindo mais com essa, ou sumindo totalmente o cabelo, né? Com o cabelo, através dessa técnica, com a curva mais clara. Mas a princípio eu vou desclicar para a gente poder continuar no nosso exemplo. Aqui nessa camada de ajuste sem nada, essa camada, perdão, a layer, né? Uma camada sem nada. E também com o Clone Stamp a 100%. Então eu vou fazer um trabalho um pouquinho mais rápido aqui de clonagem, clicando em Option, pressionando o Option, clicando na imagem e aí soltando o Option e depois pintando a área do cabelo. Aqui é importante, aqui de novo, o Option, solto o Option e pinto, faço a clonagem dessa área. Conforme você trabalha, se você já tem uma prática, o que eu vou fazer agora, a gente já vai eliminando esse cabelo, tá? De um modo a preservar os detalhes do fundo e sem distorcer, destruir, no caso, esses detalhes originais da imagem, só realmente sumindo com o fio do cabelo e preservando o restante. Até interessante como conceito, eu até vou mostrar aqui a imagem, o antes e depois, agora, dessa areazinha que fizemos. Só concluir aqui um pouquinho, mas só para ter uma amostragem um pouquinho maior. Mas o que é interessante é que quando você vê o antes e depois da imagem, que você não saiba se o cabelo foi colocado ou foi retirado. Esse é um conceito muito importante, muito interessante de pensar enquanto você remove algum elemento, alguma sujeira, algum ruído da imagem. Aqui também uma outra coisa importante, às vezes o Clone Stamp é muito duro por si só, e aí você pode também mudar a opacidade. Se eu vejo que ele está marcando um pouquinho, eu posso tirar essa opacidade aqui de 100%, jogar a 50%, por exemplo, e fazer uma clonagem um pouquinho mais suave, como eu estou fazendo agora. Aqui é importante notar o seguinte, com uma clonagem mais suave, dependendo da área da imagem, ela pode embaçar e perder detalhes, então tem que tomar muito cuidado com isso. No caso aqui, quando a gente faz essa ampliação, é muito pouco detalhe que tem, e já tem um desfoque, então não teria problema você fazer algum retoque, entende? Com uma opacidade mais leve, de 50% e não de 100%. Aqui até para entender, assim, de modo mais bruto, eu até vou colocar o antes e depois aqui, só para ver como a gente está removendo já o cabelo. Mas assim, para quem ainda não entendeu, né, se você ainda não pegou ainda como é que é o Clone Stamp, eu vou fazer isso numa área maior. Então, vamos supor aqui, o Clone Stamp em 100%, eu cliquei em 0, e agora eu vou pegar um pincel maior aqui, eu vou pegar aqui a narina, tá? E vou clonar essa parte. Então eu pressionei Option, cliquei aqui nessa área escura e agora soltei Option e vou clicar na imagem nessa área. Ele clona exatamente aquela área do nariz. E se eu pintar aqui em mais área, o rosto vai ser clonado totalmente. Mas aqui é só um exemplo. Eu vou voltar aqui, Command Z, e vamos voltar aqui ao nosso fio de cabelo. Aqui a gente pode explorar um pouquinho mais o Clone Stamp, tá já selecionado, Clone Stamp aqui, 100%. E a gente pode reduzir o pincel com Ctrl, aí reduz o pincel aqui para 6, digamos, ou muito pouco, talvez aqui 12 estaria numa medida boa, e a gente já começa a clonar essa parte que segue. Aqui também é interessante, aqui o fio já está quase sumindo, eu posso vir aqui com uma porcentagem um pouquinho menor, 50%, e a gente já acaba essa clonagem do fio. E aqui praticamente ele já sumiu, já foi embora
nessa área. Aqui é importante sempre ver o antes e depois, clicando nesse olhinho, a gente já vê o antes, né, e o depois. Então já estamos sumindo com o fio. Aqui até uma coisa interessante, porque quando eu vejo essa área, digamos que a gente tirou o fio, ficou um trabalho interessante. Mas note olha que curioso, essa área aqui, ela parece um pouco sem detalhe. Então quando a gente tira o fio dessa área, né, tirou o fio dessa área, parece que isso aqui ficou um pouco sem detalhe demais. Mas não é que nós tiramos o detalhe, simplesmente já tinha essa área que ficou um pouquinho estranha, sem definição. O que dá para fazer aqui? Se pegarmos uma outra ferramenta muito interessante, aqui no caso o Healing Brush, que é esse daqui, ou pressionando o J também ele aparece do mesmo modo, né? S é o Clone Stamp e o J aqui, o Healing Brush. O Healing Brush ele dá uma misturadinha na área um pouco. Então aqui a gente tem um pouco falta de detalhes. Aqui a gente tem mais detalhes. Se eu, com o Ctrl, aumento o pincel para 40, ou digamos alguma coisa em torno de 50, aqui eu também tenho Hardness, eu vou colocar o contorno do pincel mais suave, nesse caso. E aí aqui a gente faz, a gente pega a amostra e a gente pinta um pouquinho nessa área aqui de cima. Mas, antes de fazer isso, eu estou pressionando o Command Z, não precisaria porque não aconteceu nada, na verdade, por quê? Aqui está Current Layer. Como falamos anteriormente, temos que colocar Current and Below. Por quê? Ele vai pegar detalhes da imagem de baixo e vai clonar, né? No caso, a imagem de baixo e vai empregar nessa layer de cima. Vamos fazer de novo aqui Option, clicando nessa área que tem detalhes. Se eu misturo um pouquinho, o detalhe ele volta ali para o lugar. Entende? Então, aqui já fica mais interessante. Mudou a área de baixo, mas eu tenho mais detalhes. E aqui, ó, tá vendo? Tem mais detalhes. Eu estou pressionando o Command Z, aqui, antes como estava, e agora. Aqui eu ainda acho um pouco claro, e aqui pegou um pouquinho desse risco que parece ainda definir um pouco do fio. Mas o que a gente faz? Pega o Clone Stamp de novo, pode colocar em 100%, pressionando o 0, e aqui a gente quebra um pouquinho desse fio, ou desse detalhe que parece um fio, enfim, e já clona também. Aqui um pouquinho vai trabalhando desse modo, para que você tenha um trabalho mais precioso aqui, mais interessante. E aqui, vendo o antes e depois, a gente já tem o fio sumindo. Aqui no caso, eu acho que essa área está um pouquinho clara ainda. O que a gente pode fazer? Com L, pressionando L, tem um Lasso Tool e tem uma seleção. Aqui a nossa imagem, esse retângulo que aparece junto ao cursor, mostra que a imagem está selecionada. Então, aqui, se eu pressionar Command 0, olhar a imagem total, aqui a gente tem uma seleção. Command D, eu seleciono. E agora, voltando para essa área da imagem, eu posso fazer uma mini seleção com a Lasso Tool. Aqui. Então eu pressiono aqui, eu pressiono na tela, vou aqui, eu clico e arrasto, né? Eu já tenho essa seleção manual. Agora com Ctrl e pressionando aqui, clicando no meio da seleção, eu posso definir uma difusão de contorno, esse Feather, onde eu vou colocar só 5 pixels para ter só uma difusão leve. E aqui eu posso vir nesses ajustes, selecionar curva, e a curva já aparece com a máscara que a gente definiu através da Lasso Tool. Clicando aqui bem nessa área, eu tenho a curva e eu posso escurecer, puxando a curva para baixo. Aqui eu estou exagerando um pouco, para ver que essa curva ela incide nessa área da seleção. Aqui no caso, eu desço ela um pouquinho. Se estiver com dificuldade, que às vezes o controle não é preciso, eu posso vir aqui, também na opacidade do ajuste,
e mudar um pouquinho também. Para visualizarmos o que fizemos até então, eu vou com o Shift selecionar essa camada e mais a de baixo, e a gente só clica na pasta. Então esses dois ajustes que fizemos, essas duas camadas, vão para dentro da pasta. E agora eu posso, com apenas um desclicar aqui de um olhinho, já ver o antes e ver o depois. Quando você olha a imagem nessa distância, que é uma distância razoável para avaliação, você já começa a perceber que o fio foi embora e que a gente mantém a textura da imagem. Aqui eu vejo ainda um retângulo, aqui uma área um pouco retangular, e que a gente pode selecioná-la para poder eliminar essa impressão. Aqui também a mesma coisa, selecionando aqui com o Ctrl e clicando no meio da seleção, eu já tenho Feather, que é a difusão de contorno. 5 é suficiente, eu estou fazendo mais aqui um ajuste, mais uma curva de ajuste. Vou clicar aqui nessa área para que a nova curva que a gente vai criar agora, que ela fique dentro dessa pasta também. E aí a gente pode escurecer essa área desse modo, então só um pouquinho mesmo. E aqui, como eu tenho realmente essa seleção mais dura em toda a volta, e quando eu aplico essa curva, aqui fica um pouquinho marcado. O que eu posso fazer? Posso pegar a ferramenta de gradiente, aqui selecionada com 100%, e a curva aqui onde que ela está. A seleção está aqui. Eu posso vir aqui e pintar, no caso, a minha seleção, apagando um pouco o efeito nessa área. Mas antes, eu preciso tomar cuidado, porque eu tenho que partir aqui do preto para o transparente. Então, o que acontece? Do preto para o transparente, eu vou clicar e arrastar, e eu posso fechar um pouquinho a máscara nessa área, deixando um pouquinho mais suave aqui o efeito da curva clara nessa área da imagem. Então, o que aconteceu na prática é que aqui eu até vou voltar para perceber, tirando o gradiente, é um detalhe, é muito sutil. Ele só escurece um pouquinho aqui e aqui ele clareia nessa área aqui. Entende? Bom, no final você tem aqui realmente um retoque tirando o fio de cabelo. E claro, quando a gente trata a imagem, a gente vai percebendo nuances e vão surgindo questões para corrigirmos. Aqui no caso eu também vejo uma área mais clara aqui um pouquinho, eu poderia dar uma eliminada aqui, eliminar um pouquinho essa área mais clara, um pouco para deixar um pouquinho mais uniforme e mais natural. Aqui do mesmo modo fizemos a seleção com o laço tool, com L, tecla de atalho, ou mesmo clicando no laço tool aqui, clicando com Ctrl na seleção, Feather, e também uma difusão, que pode ser agora de 3 pixels. E vamos fazer de novo aqui esse procedimento, pegando a curva e escurecendo um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Aqui foi um pouquinho demais, eu volto aqui na opacidade e pronto, temos o ajuste já daquela área. Realmente é quase imperceptível, é bem pequeno mesmo o ajuste, mas essas sutilezas fazem parte, e você cuidando de cada detalhe da imagem, ao final você vai ter um trabalho muito precioso, muito fino, entende? Aqui, no caso, eu vou selecionar o olhinho, e a gente tem aqui o antes e tem o depois. E assim podemos fazer a imagem, todos os detalhes dos cabelos, dos fios, e claro, variando essas ferramentas que basicamente vão se resumir aí no Clone Stamp, no Healing Brush e também na curva, na seleção, e essa curva mais clara ou mais escura. Essas ferramentas a gente vai alternando com as ferramentas de acordo com o caso. Então é isso. Bom, a princípio, de técnica para eliminar os fios de cabelo do rosto, a princípio as técnicas são essas, não tem tanta variação a mais. O máximo que poderia acontecer é incluirmos, além da curva, uma ferramenta ali, uma camada de ajuste
com saturação e o matiz para eventualmente mudar um pouquinho a cor de uma área e de outra, porque às vezes você clareia um pouco a imagem, ela pode ficar um pouquinho mais magenta, mais amarelada, ou pode escurecer e ela pode ficar um pouquinho mais azulada. Então vale a pena você ter uma saturação, aumentar a saturação ou diminuir de acordo com aquilo que você está fazendo. Mas vamos seguir aqui com essa eliminação dos fios e agora vamos fazer um trabalho um pouquinho mais rápido, já com essa explicação preliminar, para também você ver a dinâmica do trabalho, como é que é isso, porque afinal de contas já gastamos vários minutos aqui com essas explicações e com esse trabalho e apenas eliminamos aí basicamente poucos pixels aqui de cabelo, de fio de cabelo, e temos todo um trabalho para fazer. Então vamos lá, a partir de agora eu vou acelerar o vídeo e você pode acompanhar no geral como é que é esse trabalho de reconstrução. Em alguns casos a gente também vai parar e vai explicar em detalhes uma situação um pouquinho mais crítica para você acompanhar.
então aqui chegamos numa área crítica da imagem. Ainda temos alguns fios para acertar, aqui até chegar nas áreas bastante críticas da imagem. Aqui tem muitos fios, então acaba tendo pouca área, pouca amostra em algumas áreas aqui da testa, para realmente extrair a amostrinha e clonar sobre o fio para assumir com eles. E também temos essas áreas bastante críticas em que temos aí a junção da sobrancelha e dos cílios com os fios de cabelo. Mas aqui, na verdade, é um trabalho mais de paciência e continuaremos utilizando as mesmas ferramentas. O Clone Stamping, o Healing Brush, também a Lasso Tool, Feather, né, para aquela difusão de contorno, as máscaras, enfim, curvas, as mesmas ferramentas, e aí a gente vai abordando cada detalhe da maneira que melhor, mais efetiva, para termos aí realmente esse rosto totalmente limpo. Aqui já podemos ver o resultado, com já os fios todos removidos. Ainda temos alguns ajustes a fazer nessas áreas, algumas coisas pequenas, que podemos ver para o final. Aí podemos repassar a imagem geral e já ajustar esses pequenos detalhes, mas já com tudo bem resolvido. E é isso, vamos continuar então o nosso trabalho de retoque, e é isso aí, vamos em frente.
Nessa área da imagem, eu posso utilizar um truque. Veja aqui, o retoque ele está ficando interessante, já realmente com a retirada dos fios, mas tem aqui um pouquinho ainda de uma sombra, um pouquinho da cor do fio, que incide nesse trabalho de clonagem, acaba ficando um pouquinho. O que dá para fazer aqui? Nós podemos criar uma nova layer, sobretudo, selecionar essa corzinha mais esverdeada, aqui essa cor da Make, e podemos pegar o balde de tinta, Paint Bucket Tool, e a gente pinta aqui. Claro, ficou uma cor chapada sobre toda a imagem. Mas o que a gente faz agora? O modo de cor, a gente coloca aqui, aliás, o modo da camada, a gente coloca como Color. E temos a imagem toda verde, aqui, nesse tom. Mas, o que faremos? Vamos criar uma máscara. Só uma máscara. Ele duplicou aqui. E aí, o que a gente faz? Command A seleciona a imagem toda. A gente já deleta. E fica aqui a cor da camada escondida atrás da máscara. Aqui, apertando Shift, pressionando Shift, a gente vê o efeito da camada sobre a imagem. E clicando novamente sobre a máscara, vemos aqui a imagem novamente. O que faremos nessa área aqui um pouquinho acinzentada, um pouquinho com a cor do fio? Vamos pegar a Eraser Tool, aqui podemos selecionar com Command D, e aqui com o Foreground em preto e a opacidade em 30 está ok, a gente começa a pintar essas áreas que estão com a cor do fio. E aí a cor da Make volta, tirando aí essa sensação de borrado, enfim, de um retoque ainda não tão bem resolvido. E aqui a gente já tem essa carinha aqui, até vou colocar aqui, ó, desclicando o olhinho e clicando novamente, já começa a ficar mais interessante, mas com aí o retoque imperceptível. E é isso. A gente vai deixar aqui, a gente pode deixar essa camada a postos, e aí conforme a gente precisar, no decorrer aí do retoque, a gente já vem aqui, recorre a esta camada e pinta as áreas necessárias, para que fique um pouquinho mais saturado e não fique com essa carinha suja. Então vamos em frente.
E termina aqui o nosso tutorial sobre como remover fios de cabelo do rosto. Espero que você tenha gostado, e se tiver dúvidas, sugestões, deixe seus comentários. E também, se gostou muito, deixe seu like, porque isso ajuda bastante o canal. E inscreva-se, porque teremos novos vídeos. Eu sou Alex Vink e esse é o Exceeders, o canal que mostra tudo sobre edição de fotos profissional. Tchau!